tudo bem com vocês? Eu sou a tia Rita da Escola Municipal Irmã Maria Teixeira Costa, segundo ano. A videoaula de hoje é a videoaula de número 11, sinônimia e antônimia. Videoaula 11, sinônimia e antônimia. Sinônimia é o mesmo que sinônimo. Antônimia é o mesmo que antônimo. Vamos ver agora o que é sinônimo. Sinônimos são palavras que possuem significados iguais ou semelhantes. Então, são palavras que têm o mesmo significado. Agora, vamos ver exemplo de sinônimos. Carro é o mesmo que automóvel. Então, carro e automóvel têm o mesmo significado, são sinônimos. Comprido e longo, inteiro e completo, desenvolver e crescer. Então, essas palavrinhas aqui que a tia falou para vocês agora são palavras que significam sinônimos, ou mesma coisa que é sinônimia. Agora, vamos ver que são palavras que têm o significado de antônimia ou antônimo. Antônimos são palavras que possuem significados diferentes, ou seja, significados opostos. Exemplos de antônimo. Qual é o antônimo de feliz? Uma pessoa que não é feliz, ela é o quê? Infeliz. Simpático. Uma pessoa que não é simpática, ela é antipática ou antipático. Simétrico significa assimétrico, então o antônimo de simétrico é assimétrico. Progressão, regressão. Então, automóvel tem o mesmo significado. Comprido, longo, inteiro, completo, desenvolver, crescer. Qual é o antônimo de feliz? Infeliz. O antônimo de simpático, antipático, de simétrico, assimétrico e progressão, regressão. Agora, nessa outra folhinha, a tia vai explicar para vocês o que é sinônimia. Palavras sinônimas são, assim, palavras diferentes que apresentam significados semelhantes ou aproximados, não necessariamente totalmente equivalentes. Então, eu vou explicar de novo o que são palavras sinônimas. São, assim, palavras diferentes que apresentam significados semelhantes ou significados aproximados. Não necessariamente totalmente equivalente. Exemplos de sinônimo: desenvolvimento, quer dizer crescimento. Uma pessoa que está se desenvolvendo, ela está crescendo. Então, crescimento é o mesmo que, tem o mesmo significado que desenvolvimento. Fazer tem o mesmo significado que realizar. Conhecimento e sabedoria significa a mesma coisa. Apresentar e mostrar também tem o mesmo significado, são palavras sinônimas, são sinônimos, que são palavras que têm o mesmo significado. Importante e significativo também são palavras que têm o mesmo significado. Problemas e dificuldades. Exemplos de uso de palavras sinônimas, quando a gente usa palavras que têm o mesmo significado. Problema e dificuldade. Aparecem diversos problemas durante a implementação do projeto. Aí, repetindo a frase com a palavrinha problemas, dando o mesmo significado, dando sinônimo de problema. Aparecem diversas dificuldades durante a implementação do projeto. Então, qual é o sinônimo da palavra problema? Dificuldade, tem o mesmo significado. Agora, fazer significa realizar, é a mesma coisa. Você já realizou uma boa ação hoje? Aí vamos repetir essa pergunta, essa frase, trocando a palavrinha realizou por uma do mesmo significado, pelo seu sinônimo. Você já fez uma boa ação hoje? Então, realizou e fez tem o mesmo significado.
Agora, continuando aqui, desenvolvimento e crescimento. Estamos preocupados com o fraco desenvolvimento econômico da empresa. Agora eu vou repetir essa frase trocando a palavrinha desenvolvimento por uma que seja seu sinônimo, que é, no caso, crescimento. Ó, estamos preocupados com o fraco crescimento econômico da empresa. Então, qual é o sinônimo de desenvolvimento? Crescimento. Agora, continuando aqui. Conhecimento e sabedoria. Dona Helena nunca estudou, mas possui um conhecimento infinito. Agora eu vou repetir essa frase e vou trocar a palavrinha conhecimento por uma do mesmo significado, que é sabedoria. Dona Helena nunca estudou, mas possui uma sabedoria infinita. Então, qual é o sinônimo de conhecimento? Sabedoria. Nessa outra folhinha aqui, a tia já vai explicar o que é o antônimo. Então, vocês viram que sinônimos são palavras que têm o mesmo significado. Agora, o antônimo são palavras que têm significados diferentes. É o contrário. O que é antônima? Contrariamente à sinônima, a antônima indica a relação de contrariedade existente entre palavras que apresentam significados opostos. Exemplos de antônima: alegre e triste. Então, qual é o antônimo de alegre? É triste. O antônimo de grande? Pequeno. Antônimo de calmo? Agitado. Uma pessoa que não é calma, ela é agitada. Qual é o antônimo de perto? Longe. Antônimo de bom? Mal. Antônimo de bem? Mal também com L. Antônimo de alto? Baixo. E antônimo de verdade? Mentira. Então, os sinônimos são palavras que têm o mesmo significado. E o antônimo são palavras que têm significados diferentes. É o contrário. Mentiras. É o Garfield e a Arlene. Isso aqui são os balões de pensamento. Vocês lembram que a tia ensinou para vocês que quando tem bolinhas assim, são balões de pensamento? Não são balões de fala. Então, a Arlene e o Garfield estão pensando. Vamos ver. O que a Arlene está pensando? Vamos falar de nossos sentimentos? Aí o Garfield pensando, estou sonolento. A Arlene pensando, tenta de novo. O Garfield pensando, estou vivo. A Arlene pensando, tenta de novo. O Garfield pensando, escolhe um deles. Eu sou 2 sentimentos. Agora vamos ver sobre que sentimentos que está falando essa tira aqui. Sonolenta e vivo. Então vamos escrever aqui, sonolenta. Quais palavras a tira tem sentidos opostos? Contrários, que os antônimos é o contrário. Qual é o contrário? Qual é o antônimo de sonolento? Vivo. Então aqui a palavrinha sonolento e vivo. Agora, letra B, para marcar um X na resposta correta. Que palavras a tira tem sentido semelhante a dormente? Semelhante significa sinônimo, é o mesmo sentido. Dormente significa sonolento ou sentimento? Sentimentos é sonolento. Então, dormente é o mesmo que sonolento. Letra C. Que palavra da tira tem um sentido semelhante à emoção? Semelhante, no caso aqui, então vai ser sinônimo. Emoção, imaginei, percebi ou sentimentos? Tia, eu acho que é sentimentos. Muito bem, então, emoção tem o mesmo significado de sentimentos. Letra D. Que palavra tem sentido oposto? Agora que já é o contrário. A palavra falar, silenciar, conversar ou dialogar. Oposto. Quando a pessoa está falando, qual é o contrário? Qual é o antônimo de falar? Silenciar, conversar ou dialogar? Silenciar. Número 2.
se o segundo balão fosse como apresentado abaixo, como seria o antônimo da palavra destacada? Eu estou dormente. Então vamos lá. Se o segundo balão, se esse segundo aqui fosse como o apresentado abaixo, como seria o antônimo da palavra destacado? Ó, aqui está falando estou sonolento, não é isso? Aqui tá falando estou dormente. Qual é o contrário de dormente? Acordado. Número 3. Agora vocês vão observar essas duas imagens aqui do Pato Donald. Aqui ele está o quê? Dormindo. Aqui ele está acordado. Então, aqui são palavras de sentido contrário também. Ó. Observa a ilustração. Dormir. Qual é o contrário de dormir? Acordar. Letra A. Que palavras aparecem na ilustração? Aparece ó, dormir e acordar. Então, qual é o contrário de dormir? Acordar. Essas palavras são sinônimos ou antônimos? Antônimos. É o contrário. Letra C. Na imagem, a palavra acordar é o oposto de dormir. Qual é o sinônimo de acordar nesse caso? É despertar, adormecer ou animar? Despertar. Número 4. Você sabia que quando acrescentamos os prefixos in com N ou in com M, ao início de algumas palavras, mudamos o sentido dela. Por exemplo, ó, feliz, infeliz, IN. Completo, incompleto, IN. Ligue as palavras à coluna esquerda ao significado correspondente, a elas na coluna direita. Agora vamos ver. Então, aqui vai repetir com o enunciado. Ó. Ligue as palavras à coluna esquerda ao significado correspondente a elas na coluna direita. Ó, vamos ver o que é impossível, possível, incitar e citar. Ó, impossível é incentivar alguém a fazer alguma coisa. É o que não pode acontecer, não pode ocorrer nem existir. Que é o que preenche as condições necessárias para existir ou realizar-se, ou fazer menção ou referência a algo. Ó, o que é impossível de acontecer é o que não pode ocorrer e nem existir. Agora, o que é possível? Vamos ler os 3 significados aqui para achar. É incentivar alguém a fazer alguma coisa, é o que preenche as condições necessárias para existir ou realizar, ou fazer menção ou referência a algo. Possível é incentivar alguém a fazer alguma coisa. Uma coisa possível de acontecer. Incitar é o que preenche condições necessárias para ser, existir ou realizar, ou fazer menção ou referência a algo. Incitar é o que preenche condições necessárias para ser ou realizar-se. E citar é fazer menção ou referência a algo. Crianças, agora vocês vão assistir um vídeo sinônimos e antônimos. Essa foi a videoaula de número 11, sinônimia e antônima. Até a próxima aula, beijos, vocês vão fazer atividades do caderno pedagógico lá, da aula de número 11 com muito capricho. Beijos, amo vocês. Olá, turminha! Nosso assunto de hoje será sinônimos e antônimos. Então, vamos começar! Sinônimos são as palavras que têm o mesmo significado. Vamos entender melhor vendo alguns exemplos. Aqui temos a frase
A menina é bonita. Se trocarmos a palavra bonita por linda, a frase continuará tendo o mesmo sentido, pois as palavras bonita e linda são sinônimas, ou seja, têm o mesmo significado. Nosso próximo exemplo é: o palhaço está feliz. Podemos trocar a palavra feliz por alegre e não iremos mudar o sentido da frase, porque as palavras feliz e alegre têm o mesmo sentido. Na frase "o Hulk é valente", qual palavra é sinônimo de valente? Medroso ou corajoso? Isso aí, corajoso. Então podemos dizer que o Hulk é corajoso. Agora, vamos falar sobre antônimos. Se sinônimos as palavras têm o mesmo significado, quando falamos antônimos, as palavras têm significados contrários, opostos. Vejamos. Meu pai está gordo. Vamos trocar a palavra gordo por um antônimo, ou seja, uma palavra que tem sentido contrário. Qual é o contrário de gordo? É magro, não é mesmo? Isso significa que as palavras gordo e magro são antônimas, pois têm significados opostos. Então, ao trocar a palavra gordo por magro, a frase mudaria de sentido. Meu pai é magro. Observem essas frases. O Pinóquio fala mentira e o Pinóquio fala verdade. Quais são as palavras que têm significados contrários nessas frases? Muito bem! Mentira e verdade são antônimos, ou seja, têm significados contrários. E para finalizar, vamos ao nosso último exemplo de antônimos. Leiam as frases. Minha professora passou uma atividade muito difícil. E minha professora passou uma atividade muito fácil. Nas frases temos as palavras difícil e fácil, que são antônimos, isto é, têm sentidos opostos. Vamos relembrar? Quando falamos em sinônimos, as palavras têm o mesmo significado. Por exemplo, distante é a mesma coisa que longe, morar e residir, perfumado e cheiroso, lento e vagaroso, gostoso e delicioso. E antônimos são palavras com significados contrários. Por exemplo, rico e pobre, perto e longe, alegria e tristeza, bom e mal, dia e noite. Chegamos ao fim da nossa aula. Agora é com você. Beijos e até mais!